Vamos ao futuro, um futuro grandioso e inspirador. Na plataforma Gamecom, somos muitos, somos apaixonados e visionários. Acreditamos que os jogos são mais do que diversão, eles são a chave para uma transformação épica. Unimos educação, inovação tecnológica e criatividade artística para criar algo extraordinário. Jogamos por um país melhor para todos os brasileiros. Celebramos as vitórias pessoais e a felicidade que elas trazem. Impactamos positivamente através dos jogos, construindo um futuro de desenvolvimento, igualdade e criatividade. Quebramos barreiras regionais e promovemos a equidade no mercado de jogos. Acreditamos na educação, na criatividade e no método científico como catalisadores do progresso nacional. A união entre tecnologia e artes é nossa força motriz para um Brasil mais próspero e criativo. Na plataforma Gamecom, somos um elo poderoso entre setores, desenvolvedores, entusiastas e estudantes. Nossa visão é a criação de um ecossistema forte e atrativo para investimentos. Impulsionamos a geração de empregos e levamos o Brasil a conquistar horizontes mais elevados. Na plataforma Gamecom, juntos moldamos um futuro grandioso. Junte-se a nós nessa jornada épica. Plataforma Gamecom, transformando o futuro do Brasil. Gamecom, se todo mundo joga, todo mundo ganha. Então, agora eu vou falar com vocês sobre como a gente chega nesse ponto, né, e de que forma que as regras que foram criadas no marco legal sustentam isso e viabilizam, né, o programa que a gente está propondo. É muito importante aí de quem é gestor ou servidor público prestar atenção agora, fazer suas perguntas, porque o maior entrave que a gente encontra nesse tipo de atividade é justamente a falta de conhecimento dessas pessoas de que o que a gente está propondo está dentro da regra, né? Então vamos lá. O programa só é possível, né, a gente fazer isso de melhorar o serviço à população e criar jogos ao mesmo tempo, porque existe uma inovação jurídica, que é a Lei Complementar 182, agora de 2021, não é à toa que o pessoal não conhece, é muito novo, né? E que traz essas combinações de regras que a gente utilizou. A gente, só relembrando, né, quer selecionar aqui 3 desafios, desenvolver 6 jogos, 2 para cada um, é isso que a gente vai fazer, né? Para isso a gente vai ter um chamamento público de órgãos e entidades aberto hoje, o órgão que quiser se inscrever pode ir no site gamecomgovtech.com.br e fazer sua inscrição, já está lá, tá? Depois disso a gente vai realmente ter um trabalho de esclarecimento, de elaboração junto, né? Expliquei ontem, com 15 órgãos, de forma que depois, quando a gente for embora, boa parte da administração pública do Acre esteja inteirado, né, desse novo arcabouço legal. Depois nós vamos fazer outro chamamento público, que é para selecionar os desenvolvedores, está em cima de outra fundamentação legal também, né, outros dispositivos. Vamos para um laboratório onde a gente tem fases de testagem e certificação de jogos, que são pré-requisitos legais, que estão previstos nessas regras, né? Então, para que eu preciso disso? Eu vou te explicar. Tinha um caso em Brasília de uma empresa que trabalhava com blockchain. Eles tinham um produto que tinha faturado no ano anterior R$80 mil. Eles participaram do edital de inovação para polícias que a gente promoveu. E o dono sequer quis desenvolver junto com a ICT o produto. A única coisa que ele queria era um certificado. E esse certificado foi dado pela perícia técnica da Polícia Federal, dizendo que o produto dele era funcional e estava pronto para ser implementado. Com esse documento, ele fez, né, um registro público de preço com o TCE do Ceará, né, e conseguiu abrir o mercado de todo o sistema jurídico do país, né, e faturou no ano seguinte
40 milhões. Tá? Então é um salto bastante razoável que você consegue a partir de um documento desse, a partir de uma certificação dessa. E por fim, a gente vai, depois do julgamento final, estabelecer um contrato de prestação de serviço que chama CPSI. Né? Esse é um dos instrumentos que foram criados por esse marco e que permite a gente montar todo esse programa, porque no final existe esse instrumento que foi idealizado pela política, né, que permite efetivar um negócio. Isso tudo vem dentro de um contexto, gente, que eu estava conversando ontem. Nós estamos estudando o Acre já há bastante tempo, né? O Instituto Sapien desenvolve um outro trabalho chamado Acresce, que é um diagnóstico do desenvolvimento do Estado. Então, nós analisamos todos os dados disponíveis sobre o Estado do Acre, colocamos isso sobre o território, entrevistamos toda a direção das secretarias, os principais pensadores do Estado, e chegamos à conclusão de que a gente precisava, para destravar o Estado do Acre, disso, indução pela demanda pública, né? Considerando que o Estado é o grande faturamento aqui no Acre, a gente precisa usar esse poder de compra se a gente quiser acelerar qualquer mercado, né? Então foi isso que a gente viu no mercado de games também, que a gente precisava utilizar isso. É uma coisa prevista, está lá na Lei da Inovação de 2004, 10.973, foi confirmada em 2016. Ela é necessária, porque a gente depende do orçamento público no Estado, é oportuna, né, porque a gente está aplicando esses recursos em criar uma outra economia que independe das dificuldades de estrutura física que o Estado tem. Ela aumenta a interação entre a administração pública e o mercado de inovação, criando mais oportunidades para outras experiências, né? E ela cria o acesso ao mercado público para todos vocês que são possíveis fornecedores. E isso está alinhado também com a busca da excelência da gestão de serviços públicos, que é óbvio, faz parte, né, do PPP, do Acre, do PPA, aliás, né? E que a gente busca ali também valorizar e qualificar o servidor público, né? Modernizar os processos e as ferramentas de gestão e viabilizar a ciência e a inovação tecnológica, o acesso ao conhecimento técnico. Como você vê, está dentro da grade do que é o objetivo do Estado, né? E agora o que a gente quer é bater em cima disso daqui, a insegurança jurídica. A gente quer que os decisores e os gestores do Estado não tenham essa dificuldade, que é o principal freio para a inovação, para a gente desenvolver algo novo no Estado. Por quê? Porque a legislação é recente, tem uma escassez de experiência e de modelos validados. Então, como o Pedro comentou mais cedo, esse programa de inovação em games é único no Brasil, nunca aconteceu em nenhum outro estado antes, tá? E ele é raro no mundo. Então, de fato, existem poucas experiências para o servidor, para o gestor poder olhar e dizer: eu já vi isso existe, isso acontece, é viável, né? Por isso eles têm pouco conhecimento, né? Os órgãos de controle veem isso como o principal freio, TCU, ENAP, né? O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Escola Nacional de Administração Pública desenvolvem atividades justamente para vencer esse desconhecimento, né, e dar essa segurança jurídica, porque eles identificaram isso nos mapeamentos, né? Que é, no fim, o que a gente quer, além de desenvolver os 6 jogos, é deixar esse legado. E por isso que a gente hoje trouxe, né, a doutora Renata Viana, superintendente científica da FAP-DF, é a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, para detalhar como que é que funciona esse marco legal e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui, em especial os gestores, servidores, mas todos os interessados, né, do como que isso ocorre e como isso já é feito pela FAP-DF. A FAP-DF é motivo de inveja não só para vocês, mas do Brasil inteiro. Ela tem previsto na lei 0,5%
arrecadação líquida do DF, né? Isso já chegou a 400 milhões por ano, aplica quase 200 milhões por ano em projetos de inovação, utilizando esse marco legal. Então, assim, é alguém que sabe disso como uma atividade cotidiana, rotineira e repetitiva, que ela já sabe como acontece. Então, aproveitem, tirem todas as suas dúvidas. Eu vou passar agora para ela, né? E com o que ela falar, vocês vão perceber que o programa que a gente está apresentando aqui está alinhado com todas essas exigências legais, né? E que vocês podem participar sem medo de que tenha qualquer dificuldade, mesmo com os órgãos de controle. Então, com vocês agora, doutora Renata Viana, superintendente científica da FAP. Gente, bom dia ainda, né? Mas já estamos aí no final da manhã. É um prazer, é uma honra e uma felicidade muito grande participar desse evento aqui hoje e poder contribuir um pouquinho com essa conversa que o Acre está permitindo, né? E está patrocinando, na verdade, para os próprios órgãos públicos. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma inovação, né? Isso faz parte de GovTech. A interação do Estado e a vontade do Estado, a vontade política de trabalhar o ecossistema para o desenvolvimento de políticas de inovação, com certeza é sensacional, é fundamental. Então, temos que agradecer e parabenizar, né, o senador pelo investimento e também a Gamecom por estar propiciando a todos nós aqui esse momento tão rico e tão especial. Eu acho que tem um slide antes. A Fundação de Apoio à Pesquisa, e qual é o papel dela, né? Quais são os papéis das fundações de apoio à pesquisa? Ou fundações que fazem fomento à pesquisa, né, pública. Nós temos no Brasil 27 fundações de apoio à pesquisa, ou de amparo à pesquisa. No Distrito Federal é apoio. Essas fundações, elas hoje estão distribuídas uma por estado. Isso significa dizer que a FAPAC daqui precisa se espelhar nas que já têm um pouco mais de experiência e caminho, assim como nós do Distrito Federal também nos fiamos, por exemplo, na FAPESP, na FAPERJ, na FAPEMIG, na FAP de Santa Catarina, enfim, em todas elas que já têm mais desenvolvido um ecossistema de inovação. Então, são essas as grandes e é para essas que a gente tem que olhar. E a FAPAC, ela está sendo reestruturada no Estado a partir da nova legislação. Então, o presidente já esteve aqui conosco e isso é fundamental para que a gente consiga, para que vocês, na verdade, consigam evoluir nesse processo de aplicação das leis de inovação, do marco legal de inovação. Então, qual que é esse papel da FAP, né? A gente precisa tentar descobrir quais são as ações prioritárias do Estado. Então, para a CEICT aqui, para a Ciência de Indústria e Tecnologia e Inovação, quais são as áreas prioritárias que o governo do Acre ele precisa investir? Quais são as ferramentas que precisam ser desenvolvidas? Então, a gente criou um mapa à época, quando nós entramos, nós precisamos fazer fomento de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, isso é fundamental, P&D, enfim. O Estado, ele tem um papel fundamental no primeiro aporte, no primeiro fomento, porque lá na garagem, o grande empresário não vai investir nos nossos alunos, é o Estado que vai fazer esse primeiro fomento. Então, a participação do Estado, pode deixar aí, não tem problema não. A participação do Estado aqui nesse primeiro movimento da inovação, ele é fundamental. Difusão e intercâmbio de ciência. A gente precisa divulgar o que a gente faz. O que a universidade está fazendo, o que as secretarias estão fazendo de ciência e tecnologia, o que as empresas estão fazendo para o governo em ciência e tecnologia. Isso para tudo. A gente está falando aqui de governo porque é o que fica mais próximo da nossa conversa.
Tecnologia nos setores estratégicos do Distrito Federal e GovTech. A gente fez lá o que nós chamamos de desafio DF, mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e isso tem muita aderência a esse setor de desenvolvimento do papel da FAP. A gente precisa identificar para aplicar bem o recurso público. Não é só ter dinheiro. O ter dinheiro não soluciona, e ter dinheiro demais também é um problema. A cada 3 meses, a gente tem, as FAPs, tem um encontro com o CONFAP, que é a Confederação das FAPs. Nesses encontros, a gente senta com a FAPESP, que hoje é a referência no Brasil. A FAPESP fala, eu tenho problema porque eu tenho muito dinheiro e às vezes eu não tenho onde aplicar com eficiência. Não é só ter o dinheiro, é como aplicar esse dinheiro, onde aplicar esse dinheiro, onde é que ele vai te devolver ou devolver para a comunidade do Acre desenvolvimento, que é o que a sociedade, a comunidade espera. Como é que eu vou atingir, como é que a tecnologia ela vai atingir aquela comunidade específica que precisa de ser desenvolvida? Como que eu vou colocar computador para esses meninos que estão aqui nessas escolas públicas que às vezes não têm acesso a computador? Lá em Brasília, a gente pensa que Brasília é o centro, a 20 quilômetros de Brasília, numa zona rural, do Distrito Federal, a gente montou um laboratório e as crianças nunca tinham tido acesso à internet e a computadores. E a gente está falando disso do Distrito Federal, não estou falando de zonas ribeirinhas ou de difícil acesso, como é uma das realidades que vocês têm aqui no norte do país, né? Compliance, governança e integridade. Gente, isso aqui é o que vai trazer segurança jurídica. Isso. Esse é um dos aspectos que precisam ser desenvolvidos dentro do âmbito público. Isso foi muito desenvolvido há alguns anos para a gente, em razão das discussões a respeito de corrupção, mas isso é alguma coisa bastante discutida dentro do âmbito privado. A empresa privada, ela precisa ganhar dinheiro. E ela precisa controlar isso. A gente controla isso a partir de dados e informações. Esses dados e informações, eles precisam ser trabalhados a partir de projetos de planejamento estratégico, assim como funciona numa empresa privada. Então, a gente precisa começar, como gestor público, a entender que a profissionalizar a nossa gestão. E isso vai trazer mais segurança para o gestor ir lá e assinar, de repente, um contrato no CPSI, no MIROSC, enfim, nos demais instrumentos jurídicos que a gente, que a legislação disponibiliza para a gente concretizar esse sonho, né, Bruno? Eu acho que é um sonho. Empreendedorismo inovador. O Estado precisa entender que ele é ator no empreendedorismo inovador. Essa ação de hoje é inovação no empreendedorismo estatal. Essa atividade ela está patrocinada pelo governo do Acre. Então, isso revela muito para nós, revela muito para o gestor público ou para o servidor público de carreira, que está lá, às vezes, desmotivado nas secretarias e falando assim, mas agora é mais do mesmo. Não, não é, porque eu não vou passar por processos licitatórios eternos, infinitos e difíceis. A gente tem condição de aplicar tecnologia e inovação com uma legislação amigável, desde que a gente respeite todo o ordenamento jurídico, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. DF, cidade inteligente, humana e sustentável. Acre, cidade inteligente, humana e sustentável. Esse eixo aqui, a gente pode aplicar para qualquer lugar do país. E a gente precisa começar a divulgar e começar a reverberar essa onda de utilização do marco tecnológico para que a gente consiga avançar nessa nova expectativa para uma nova realidade. Desde o início desse evento, a gente tem falado de games.
Essa realidade que a gente está assistindo aqui hoje, ela só é possível porque alguém reverberou isso, e isso está chegando aqui. E a gente precisa fazer esse movimento para que outros estados e outros lugares do país aproveitem essa experiência. O Acre pode ser o protótipo do país para reverberar políticas públicas específicas, usando ou não gamificação, porque gamificação é um instrumento que eu posso utilizar para elaborar ou para inovar na administração pública, e eu tenho todo um aparato legal para proteger o gestor público que vai entrar e fazer isso aí. E, sem dúvida nenhuma, qualificação profissional, que é aí um dos gargalos que eu imagino também que não seja diferente por aqui. O plano estratégico que o Distrito Federal determinou é até 2060. Então, vejam como a tecnologia, como a gente precisa começar hoje. Ah, mas isso aqui é muito difícil, ela já está falando de uma história, eu aqui, ela não conhece a realidade do Acre. Gente, não existe realidade diferente, somos todos humanos e servidores públicos. E a gente tem os mesmos entraves, as nossas dores são as mesmas. E a gente precisa começar. E quem é que começa? Somos nós. Se o governo, se a Secretaria de Planejamento ainda não startou um planejamento estratégico, você tem que fazer o planejamento estratégico da sua coordenação, da sua divisão, da sua superintendência, da sua diretoria, do seu órgão. Por quê? Porque isso avança. E depois que você apresenta resultado, gente, todo mundo quer ser pai da ideia. Isso é um fato. Depois que dá certo, todo mundo quer participar da ideia. Então, aqui a gente tem um super planejamento estratégico e a gente vem seguindo esse planejamento estratégico que, de fato, tem nos trazido bons resultados. Mais uma vez, eu volto para a importância do Acresce, que está sendo desenvolvido aqui no Acre. A identificação das áreas prioritárias é fundamental para que a gente consiga traçar um planejamento estratégico específico para trabalhar a lei de inovação ou para trabalhar os projetos que serão contratados, as boas práticas que serão realizadas no Estado para que a gente consiga aproveitar ao máximo o orçamento escasso que todo mundo tem. Recursos são sempre limitados, tá? A gente não tem nunca recursos ilimitados que a gente pode usar para quando e como a gente quiser. Então, nós sempre temos ali um financeiro, um administrativo para dizer assim, não, aqui eu não tenho dinheiro, né? Alguém já ouviu isso? A base institucional da Fundação. A nossa missão é promover a interlocução entre os diferentes setores da sociedade. Então, alguém aqui hoje já falou de quádrupla hélice. Isso é fundamental. A gente entender esse modelo do ecossistema de inovação do Acre é fundamental. Então, não está longe. Nós que somos das secretarias, nós temos que saber quem é o ecossistema que está do meu lado, quem é o ecossistema que está próximo a mim. Para a gente poder desenvolver com esse ecossistema e a gente conseguir abraçar todo o Estado, que aqui talvez não seja tão difícil assim, porque também não é um Estado como São Paulo, por exemplo, que dificulta bastante, né? Então, a territorialidade aqui é um ponto positivo, apesar das dificuldades de logística, é um ponto positivo para o conhecimento desse ecossistema. Desenvolver o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação regional e encontrar soluções efetivas para a participação para as principais demandas do Distrito Federal. No caso aqui, o Acresce está fazendo essa pesquisa e provavelmente vai entregar para vocês, com certeza, esse estudo que, enfim, vai ser maravilhoso. Então, metas estratégicas. Vamos criar metas estratégicas. Secretarias, servidores, vamos traçar planos. A gente, às vezes, anda conforme o andar da carruagem, né? A gente se coloca num trilho e vai andando. Eu tenho que fazer aquilo e eu acordo todo dia e já estou acostumado, é a minha rotina.
e eu vou indo sem parar e sem respirar. Não, é hora de parar. Parei. Pensei. Tenho que desenvolver, porque se eu não tiver um plano, eu não vou conseguir executar absolutamente nada. Para quem não tem direção, qualquer vento serve. Já ouviram falar isso? Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso querer traçar o objetivo. E esse objetivo, ele não precisa ser grande, ele pode ser um objetivo pequenininho, porque quando eu alcançar ele, alguém vai dizer assim, agora você pode fazer mais. E aí é que a gente aproveita. Então, as metas estratégicas, por exemplo, a gente tinha uma execução de 33% na FAP. Hoje a gente tem 100%. Então, hoje a gente executa 100% do orçamento. Mas como isso foi possível? Porque foi planejado. Porque senão eu não consigo gastar, vocês sabem a dificuldade para a gente gastar orçamento público, né? Ele não está lá na nossa conta e a gente tira do bolso e paga. Ele tem que estar dentro de uma planilha, ele tem que estar de acordo com o PPA, ele tem que estar, enfim, as milhares de dificuldades que a gente tem para fazer essa execução. Consolidar o Distrito Federal como referência global em soluções de GovTech até 2030. Veja, esse é um objetivo de longo prazo. Então, a gente tem tentado desenvolver atividades para a gente alcançar isso a longo prazo. Então, isso é aqui um exemplo fundamental de metas e estratégias, né? Garantir 50% do investimento em pesquisas para o enfrentamento dos macroproblemas do Distrito Federal. Mais uma vez, vou voltar para o Acresce. A partir do que for identificado aqui no vocês vão poder criar essa meta para que, enfim, consigam, de fato, criar políticas públicas que tenham aderência aos macroproblemas do Estado e isso possa, de fato, devolver resultado para a comunidade do Acre. Então, acho que isso é alguma coisa que precisa estar muito presente. E não tem que estar presente na cabeça do secretário, na cabeça do governador, na cabeça do senador. Isso tem que estar presente na cabeça de quem está executando. De quem é o servidor que está executando, o gestor que está assinando, somos nós que fazemos acontecer. Então, se nós não fizermos, o secretário, muitas vezes, ele tem uma outra função, a função dele é política. Então, ele precisa ser municiado com ações técnicas. Quem dá a munição técnica são os executores, somos nós. Então, nós é que temos que levar essa necessidade, a importância dessas ações, a importância do planejamento para o Estado, para que a gente consiga desenvolver políticas públicas adequadas e trazer resultado para ele, eventualmente, e até para os cargos eleitos, né? Porque aqui, se eu tenho, imagina, 50% de pesquisas e eu resolvo o problema dessa galera, ele ganhou um pontinho para a eleição dele, porque ele está investindo dinheiro com eficiência, né? Fortalecer o desenvolvimento científico do local, então a gente está no lugar ideal para isso, a gente está dentro de uma universidade. O desenvolvimento de pesquisa científica e divulgação do conhecimento científico aqui é fundamental. E fomentar startups de base tecnológicas e negócios inovadores de impacto social. Quem é que vai fazer parte dessas startups? São esses meninos aqui, ó, que vão criá-la na garagem. E vocês têm que pedir dinheiro para quem? Para essas pessoas aqui, ó. Entenderam? Porque senão vocês não vão conseguir chegar lá. Então, nós temos a obrigação de fomentar essas ideias. E sem medo de fomentar ideias, né? Porque no âmbito da pesquisa pode dar errado. Pode dar errado e mesmo assim dar certo no futuro. Porque é a partir da repetição dessa pesquisa, a partir da evolução da pesquisa que eu vou chegar num resultado, enfim, de sucesso, né? Inclusive, errar é legítimo, né? Quando fala de inovação, o processo permite que se erre, né? Com certeza. Empreendedorismo inovador. Então, para que fomentar? Por que eu vou fomentar? Por que eu vou pegar uma startup construída, idealizada pelos estudantes da escola? Qual que é a escola, gente?
Tem que gritar. Muito bem. Para a escola. Moriá, é isso? É que aqui dá união. Não. Boa união. Boa união. Muito bem. Agora eu ouvi. Fomentar iniciativas de apoio a novos negócios e a melhor maneira de aquecer o ecossistema como um todo. Então, eu posso ter boas ideias aqui e o Estado pode, assim como games, pode ser uma startup de games, por exemplo, que vai participar desse desafio das 15 secretarias. Qual é o meu desafio? Qual é a minha dor? A secretaria tem que pensar nisso. Qual é a minha dor? Vocês vão apresentar a dor de vocês para a Gamecom GovTech. A partir daí, vão sair as submissões dos projetos das soluções. E quem sabe, uma startup daqui já não sai para fazer esse aprendizado, essa trilha de aprendizado que vocês estão criando e desenvolvendo agora. A pergunta do slide anterior foi: por que fomentar? Aqui são exemplos de grandes projetos. O Lift Learning é um projeto que é coordenado por um professor chamado Renato Paixão, doutor. Ele criou um projeto que visa o fomento de fintechs no Distrito Federal. Esse universo de fintechs, ele está onde? Alguém sabe? Em São Paulo. Esse é o foco. No último ano, nós tivemos a apresentação no auditório do Banco Central. O pessoal das associações de financeiras estavam assim: meu Deus, a gente quer marcar uma reunião, mas não tem ninguém em São Paulo, está todo mundo em Brasília. Olha que coisa maravilhosa que foi para o público, né, dessa reunião. Então, estavam todo o universo, todo o ecossistema de fintechs e financeiro do país estava no auditório do Banco Central em Brasília, em função da divulgação dos projetos que foram desenvolvidos pelo Lift Learning. É por isso que eu fomento. E só lembrando, ontem a gente conversando aqui com o pessoal da Kirivale, diz que mais da metade das startups do estado são fintechs. Né? Então é uma coisa que está em todo lugar. Ó. Então tem que ligar a chavinha, a luzinha vermelha e falar: opa, isso tem que estar no meu planejamento estratégico. E eles daqui podem participar da chamada de lá do Banco Central, né? Claro, até porque ela é em âmbito nacional, né? A BX Blue é uma das fintechs que ela iniciou o fomento, o primeiro fomento da BX Blue foi na FAPDF. Hoje ela é uma unicórnio. Por isso eu fomento. Só esclarecer uma coisa, quando ela falou unicórnio é porque essa empresa faturou mais de $1 bilhão num ano. A trilha da inovação, a empresa vai crescendo. Ela é startup até um determinado valor e depois ela vai se superando. A partir de $1 bilhão, ela vira unicórnio, ou seja, ela vira uma grande empresa. Mas ela começou onde? Na garagem, com fomento de pesquisa. Que é isso que eu acho que vai fazer toda a diferença, que aliás, é o que faz toda a diferença para a gente aqui. O Start BSB é um programa idealizado pela FAP em 2019 e ele foi operacionalizado pela CERT, que é a Fundação de Santa Catarina. Como que a FAP-DF contratou a CERT? Pelo Biroski. Então, a gente tem a contratação de uma executora para fazer um programa que eu não tenho braço para fazer. Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar nesses dispositivos legais que estão à nossa disposição para fazer isso aí. Como que aconteceu isso? Foi tipo um Shark Tank, né? Foram 702 ideias cadastradas, 400
submetidas no projeto, efetivamente, e dentro das equipes foram 1.190 participantes. A gente selecionou 50 ideias. Como que estava o mapa das ideias? Automação, Big Data, biotecnologia e genética, blockchain, design, eletrônica, geoengenharia, inteligência. Todos esses dados eu utilizei depois para fazer outros projetos e para encampar outros editais que tratavam desse tema. Por quê? Porque ele me mostra, olha, onde é que está a dor ou onde que eu posso buscar a solução para aquela minha dor. Então, o próprio processo de seleção do que está acontecendo aqui hoje, inclusive, já serve para você tirar ideias e prever resultados ou soluções, enfim, imaginar como eu vou solucionar isso, que tipo de contratação, qual é o tipo de edital, eu preciso de um sistema, é de fato licitação, ou eu posso fazer por meio de uma encomenda tecnológica? Sabe o que é encomenda tecnológica? Encomenda tecnológica, o Estado, a Secretaria vai lá e pede para desenvolver um produto. Esse produto depois, se ele tiver enquadrado legalmente, eu não preciso licitar, eu posso comprar diretamente. Já pensaram isso? Que maravilha? Não preciso licitar? Então, eu preciso acompanhar todo o procedimento legal para que eu tenha um objeto, para que eu tenha um produto que atenda aos requisitos legais, para que eu possa fazer essa compra direta e solucionar a minha dor. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, quando nós começamos na FAP em 2019. Em 2020, desculpa. Em 2018, nós executávamos 33 milhões de um universo de 495 milhões de reais. Eu tinha dinheiro e não executava. Em 2019, essa margem ela cresceu um pouco, mas na verdade ela estava menor, porque foi o ano da pandemia. Então nós não tínhamos execução. Só que a execução do Estado, ela termina em 31 de março, nos restos a pagar, certo? Então, quando nós entramos em agosto de 2020, nós executamos mais de 150 milhões de reais, parte do orçamento de 2019 e o orçamento de 2020 já foi por essa nova gestão. Então, a gente já impactou o resultado orçamentário de 2 anos consecutivos, mesmo sem estar na gestão. Olha a importância da continuidade da gestão, da ideia de continuidade da gestão. Aí foi o crescimento, né? 2020, 2022, 2021 já quase a totalidade do orçamento, a gente devolve só o que está separado, por exemplo, a CNPq, enfim, que não se executa, mas 100% do orçamento livre dedicado aos nossos projetos já é executado. Isso aqui é um gráfico só ilustrativo desses valores. Até os restos a pagar foi executado 157 bilhões de reais. O orçamento hoje da FAP é de 200 mil. Aqui está outro gráfico, dotação da área fim. Olha como fica a nossa distribuição orçamentária. Custeio, 56%, capital, 14% e bolsas, 30%. Então, aqui a gente está falando de editais de toda sorte. Editais universais da academia e todos os editais de tecnologia. Então, Miroski, TOAS, enfim, todo tipo de contratação com base nos marcos da inovação. 127 milhões, isso já foi em 2022. Isso foi em 2022. Então, aqui é o cenário de onde eu estou falando. Pode passar para o... É uma coisa muito interessante. Esse aqui é de onde eu estou partindo. É uma coisa muito interessante você ver nisso, é que de 2018 a 2021 foi injetado mais 100 milhões ano, né, no mercado de inovação do DF, porque a FAP começou a rodar bem os mecanismos de inovação. É um crescimento espetacular.
Um dado interessante que foi divulgado no início do ano passado e que nós ficamos muito felizes foi que nós saímos de 69º lugar em capitais que investem em tecnologia e inovação e a gente passou para 4º lugar. Esse resultado nacional ele é muito significativo do impacto da aplicação desse orçamento. E aí a gente segue... Por que eu falo de segurança jurídica quando o Bruno fala de insegurança jurídica? Insegurança é a dor dele. Insegurança é a dor do gestor que está preocupado se vai fazer uma contratação que não vai atender a Lei 8666 ou a 1433 a partir de janeiro do ano que vem. Então, eu preciso, na verdade, avançar nisso aí. Essa ideia de insegurança, ela só existe quando eu não conheço. Eu tenho medo só do que eu não sei, do que eu não conheço. Então, eu preciso conhecer a legislação, o marco jurídico que eu vou aplicar, seja ele qual for. Se for o de tecnologia, o de tecnologia. Se for o da nova lei de licitações, eu tenho que aprender a nova lei de licitações. Então, temos que fazer capacitação para os servidores em Miroski, marco da ciência e tecnologia, marco das startups, a nova lei de licitações. A gente precisa aprender a legislação para que a gente consiga aplicar isso nos nossos contratos e a gente tenha segurança jurídica. Pode subir. Qual que é o papel da Fundação de Apoio à Pesquisa nesse sentido? Pode passar. Como a inovação acontece? A inovação acontece com criatividade, pesquisa e desenvolvimento e rede de colaboradores. Órgãos, secretarias, a gente precisa se comunicar, a gente não está acima de ninguém, a gente precisa do ecossistema de inovação para fazer isso acontecer. Então, você precisa fazer contato com o reitor da universidade, você precisa fazer contato com os meninos da sociedade civil, das OSCs, dos ICTs, né? Precisa porque são essas pessoas que vão te dar ideias para que você coloque no papel, sentar na mesa e discutir a melhor coisa. Quando você faz o seu edital, todo mundo gosta do seu edital. Então, quando eu chamo assim, eu faço uma reunião e falo assim, o que você está precisando? Tá, e como é que você quer que eu faça isso? Quando eu desenho o edital, eu não agrado 100%, mas todo mundo sai feliz da minha sala. Por quê? Porque todo mundo deu pitaco no edital. Está todo mundo feliz. O secretário está feliz, o diretor está feliz, o governador está feliz, está todo mundo feliz. Porque eu estou atendendo a expectativa da sociedade, eu estou atendendo a expectativa do governo, eu estou atendendo a expectativa da universidade. Pode passar. Eixos estruturantes da tecnologia. Primeiro, P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho que fomentar P&D. Sem isso, se o Estado não tiver disponível para fomentar P&D, não vai dar certo. Eu costumava dizer, num outro órgão que eu trabalhei, eu falei assim, isso aqui não tem perigo de dar certo. Não tem. Então, a gente precisa incluir esse fomento em P&D, desenvolvimento em pesquisa e inovação, dentro desse nosso cenário. Tecnologias disruptivas. Isso aqui é um nome da moda, né? Mas veja, qual é o único jeito de eu alcançar resultados diferentes dos que eu já tenho? Mudar. Não tem chance de eu alcançar um resultado mirabolante, diferente, se eu não mudar a minha conduta, a forma como eu estou pensando esse processo. Então, é fundamental que eu tenha na cabeça que eu vou precisar de todo o ecossistema que tem essas ideias mirabolantes e que depois eu vou colocar na minha caixinha de serviço público. Não tem problema a Ana chegar com as ideias mirabolantes dela para mim. Ela vai me dizer lá o que ela quer. E ela está no mundo das ideias. E aí eu vou chegar, Ana, eu posso fazer isso assim, assim, assim e assim. Mas eu vou realizar a ideia da Ana. Olha o que está acontecendo aqui hoje. É só a gente pensar, é só a gente realizar o tamanho desse evento, as pessoas que passaram aqui e o que vai sair daqui para o futuro.
Colaboração e parceria, fundamental, inclusive entre secretarias. Às vezes, a dor da minha secretaria é a mesma do outro. Eu preciso me juntar com eles. Principalmente educação, saúde, que o objeto finalístico não tem a ver, mas as dores são as mesmas. É muito orçamento, é muito problema. Eu preciso desenvolver sistemas de gestão. Eu preciso criar ideias disruptivas a partir de colaboração e parcerias. Ecossistema de startups. Bom, aqui não preciso nem dizer, a gente já comentou a respeito disso. Vamos desenvolver o sistema de startups no Acre. Vamos procurar esses meninos de garagem, essas mentes brilhantes que podem apresentar soluções inovadoras para o nosso problema. Eixos estruturantes de tecnologia e inovação. Isso aqui é um caminho que pode ser seguido ou pode ser descoberto outros que possam, que se adequem melhor ou que se encaixem melhor para a realidade de vocês aí. Então, cultura de inovação. A gente precisa criar cultura. Eu crio cultura em quem? Em pessoas. Eu preciso começar a criar cultura de inovação. Então, vocês que estão aqui têm que chegar no seu órgão na segunda-feira e falar assim, não, a gente vai fazer isso aqui assim, a gente vai fazer a mesma coisa, porque é o trabalho, mas de outra forma. Eu preciso tirar todo mundo do lugar, eu preciso tirar as pessoas da zona de conforto. A primeira reunião que eu fiz com a minha equipe na FAP, quando eu entrei, imagina, o chefe novo chega. As pessoas saíram chorando. Chorando. Como nós vamos fazer isso? Deu certo, né? Quando faltar gente, eu vou pedir mais gente. Quando faltar dinheiro, eu vou pedir mais dinheiro. Esse é o papel do gestor. Agora, a gente precisa sair da zona de conforto para a gente crescer. Senão, o resultado vai ser exatamente o mesmo que eu tenho até hoje. Sustentabilidade, palavra da moda. Mas, gente, quem tem filho aqui ou quem pretende ter filhos aqui? A gente precisa deixar um mundo para as próximas gerações e um mundo melhor. As novas gerações estão muito melhores do que nós, sem dúvida nenhuma. Essa criançada aqui pega a gente e manda embora, sai rolando aí, porque eles estão em outra vibe. Só que a gente é que está fazendo as coisas para deixar para eles. Então, se a gente não pensar em projetos sustentáveis, e sustentáveis não é só pensando em natureza, ele é sustentável dentro da própria regência do projeto. Esse projeto aqui, ele é sustentável. Por quê? Porque ele está pensando em 15 secretarias que vão submeter dores, que vão ter projetos, que vai ser selecionado uma de 2 propostas, mas no contrato está dito que a proposta que não for selecionada, a Gamecom pode usar para outras finalidades, independentemente do que está acontecendo desse processo seletivo aqui. Então, ele é sustentável, porque ele pode ser apresentado para qualquer outro lugar do país, inclusive como solução. Ele não foi selecionado no Acre, mas ele foi desenvolvido dentro de um projeto. Ele participou das oficinas, ele teve treinamento, ele participou das capacitações, ele está apto a ser utilizado. Então, ele vai ser aproveitado. Isso é sustentabilidade. Educação e capacitação, acho que está na cabeça de todo mundo. Acho que a reclamação zero de servidor público é: mas eu não tive capacitação para fazer isso. Se alguém já ouviu isso? Eu ouço todo dia. Então, vamos buscar capacitação, a gente precisa deixar lá. E hoje, gente, mais cedo a gente estava falando em soft skills, hard skills. Hoje você tem que pensar na sua autocapacitação. Está tudo na internet. Educação é continuada, é todo dia, né? Não pode parar de aprender. Pois é. Então, enfim, eu preciso pensar não só no que o órgão vai disponibilizar para mim, mas no que eu mesmo vou me capacitar para que eu esteja apto a fazer melhor. Ou para que amanhã, quem é que vai estar aqui falando? Porque amanhã não vai ser a Renata de Brasília. Amanhã vai ser alguém aqui do Acre falando sobre isso, sobre esse desenvolvimento. E é isso que a gente precisa querer e desejar. Regulação e políticas públicas. Política pública, para mim,
é a política que atende a comunidade. Se eu não pensar políticas públicas a partir de um dado, a partir de um objeto, eu não tenho o resultado esperado. Quando a gente recebe um desafio, olha, eu quero pensar para resolver educação na aldeia X. É um desafio. Eu tenho que pensar como eu vou fazer isso. Eu tenho que aplicar estudo. Eu tenho que pedir para alguém fazer. Pode ser a universidade. Porque, gente, não existe nada no século XXI que já não esteja sendo pensado. Então, eu preciso reunir essas ideias, reunir essas pessoas, reunir esses dados para criar uma política pública. O governador não vai sentar para escrever o projeto da política. Quem vai escrever somos nós. Então, ele vai dar lá a ideia. Eu quero desenvolver a educação em tal lugar. Como eu vou fazer isso? Quem tem que dar as soluções somos nós. E aí, se a solução está ruim, é culpa de quem? Bom, enfim. Adoção de boas práticas. Então, a gente sempre tem que estar falando aí da administração, boas práticas de administração, sempre estarmos contra aí, né, atos de corrupção, porque eu acho que isso é fundamental, e a adoção de boas práticas na gestão ágil. Não deixa para o dia seguinte, não seja aquele órgão público que eu mandei lá e ficou 15 anos. Não, faz logo, resolve logo. Então, essa gestão de agilidade, essa presença de espírito que a gente vê na área privada é fundamental. Pode passar. Bom, legislação aplicável. Senhores, o marco legal, ele está esculpido na nossa Constituição Federal. A partir da emenda 85, a tecnologia e inovação começou a fazer parte do arcabouço jurídico nacional. Então, isso está protegido constitucionalmente. Primeira coisa. Todas as outras leis precisam obedecer aqui. Então, a partir de 2015, a gente foi obrigatória a aplicação das legislações posteriores e das anteriores. Como a gente pode ver, a Lei 10.973, ela é anterior à emenda constitucional. Mas ela não estava sendo aplicada. Olha como que foi esse movimento e o quanto a legislação demora para ser incorporada por nós. Porque a gente não precisava que viesse na Constituição para a gente aplicar a Lei 10.973. Mas eu tenho medo, porque eu tinha a Lei 8.666 no meu cangote. E ela é 8.666. Entenderam, né? Muito bem. Então, vamos lá. Depois veio uma legislação que regulamentou a Lei de Inovação, a 13.243. A gente teve em 2021 o marco das startups. Então, hoje as startups estão regulamentadas, o que é ótimo, porque a gente consegue fazer contratações desse tipo de empresa com muito mais segurança do que era antigamente. Eu vou contratar startups, na verdade eu ia contratar um monte de menino. E eu ia gastar o dinheiro público. Você ia fazer isso? Safety. Você vai contratar essa meninada aqui, você vai dar o dinheiro público para ele, depois você responde para o seu patrimônio, valeu? Não vai rolar, né? Então, aí veio... Um negócio que pode dar errado. Um negócio que... Ninguém sabe se vai dar certo. Que tem tudo para dar errado, né? Bom, muito bem. Então, a Lei 182 falou assim, não, você pode contratar aqui porque aqui eu estou considerando que é pesquisa e inovação e você vai fomentar e se der errado, tá tudo bem, você não vai responder com o seu patrimônio particular. Maravilhoso, né? A Lei 13.019. Essa lei aqui é uma das principais que a gente contrata em Brasília para contratar ICTs, para contratar órgãos, instituições executoras que nos dão braços para fazer o que a gente não consegue fazer. Então, para evoluir com o meu tamanho, eu preciso de ter parceria. Então, eu vou para o Miroski, contrato as ICTs e falo, olha, vem comigo. Aqui vocês têm um ator muito interessante que é a Funtac.
A FUNTAC, ela funciona como ICT, ela é uma fundação que é fundamentada, pelo que eu entendi, em direito privado, então ela pode receber dinheiro de fontes privadas, o que é uma maravilha para quem está lidando com captação de recursos. Então, a FUNTAC é um instrumento jurídico maravilhoso para a gente trabalhar. Ela pode vender a pesquisa dela. Isso é fundamental para quem está desenvolvendo pesquisa. Eu estou desenvolvendo pesquisa e eu vou vender. Quem é que vai vender essa minha pesquisa? No início pode ser que não tenha uma empresa que tenha interesse no produto. A FUNTAC tem. A FUNTAC vai começar e vai colocar no mercado. Olha a cadeia de inovação evoluindo. Enfim, só uma ideia, uma dica. Muito bem. A contratação da CERT pela FAPDF foi pela 13.019, né? Foi pelo Miroski, foi. A gente fez um edital, não foi contratado só a CERT. Aí a gente contratou, o desafio era, a animação, o nome do nosso edital era Animação do Ecossistema de Inovação do Distrito Federal. Dentre eles, foi apresentado o projeto para a execução do Start BSB, mas vieram outros 5 projetos. Então, ao todo, foram 6 projetos fomentados com ICTs para o Miroski para desenvolver o ecossistema de inovação. Então, a gente tem um resultado, e foram 15 milhões de reais envolvidos o orçamento desse edital específico. Então, a Lei 13.019, também ontem, como falou a Ana, é o edital que proporcionou a contratação do Instituto para desenvolver a GameCon e o GovTech. Não é isso? Aqui, esse programa. É uma solução jurídica disponível, viável e prontamente aplicável aqui no Acre para a gente superar as dificuldades de momento, né? O interessante é que quando você cria esse edital, a proposta ela tem que vir com um plano de trabalho. E essa galera aqui, ela tem que cumprir o plano de trabalho, porque você vai ter lá uma comissão executora que vai dizer para ele se ele está cumprindo ou se não está cumprindo. E se ele não estiver cumprindo o plano de trabalho e ele não tiver o resultado, ele vai ter que devolver o dinheiro. E aí é dando ao erário, enfim, ele não contrata nunca mais com a administração pública. Ana, você quer nunca mais contratar com a administração pública? Continuar. Por quê? Porque a administração pública, gente, o governo é um excelente cliente. Ele é o meu melhor cliente. Eu quero contratar com a administração pública. Sabe quando é que eu vou querer uma TCE nas minhas costas? Nunca. Eu quero estar tudo ok, eu quero certificados, eu quero SS parabéns na minha nota do meu projeto. Por isso, porque eu quero continuar contratando. Então, se a gente tiver uma comissão executora que acompanhe, lembra das boas práticas, compliance, acompanhando o projeto, eu não tenho problema no final. O problema das licitações é que eu contrato, aí largo lá, aí lá no final o negócio da M, aí eu falo, opa, e agora? Aí agora eu tenho que abrir processo administrativo, apuração de responsabilidade, e aí eu viro uma roda viva, enfim. E a lei do Acre, né, que me deixou muito feliz quando eu preparei essa apresentação, porque ela é novinha, mas a gente aí volta a falar, agora você tem mais um arcabouço jurídico, mais uma legislação que vai proteger o Estado e proteger o gestor público na aplicação das leis de inovação, porque o Estado está aderente com o marco de ciência, tecnologia e inovação brasileiro, nacional. Então, essa legislação aqui é fundamental. Mais um curso de capacitação para secretarias. Tem que fazer curso de capacitação para atuar com a Lei 4.132 de 2023. Pode passar. O decreto 9283, ele é um decreto de regulamentação, então todo decreto regulamenta. A gente precisa entender como que funciona a criação dos ecossistemas de inovação. Então, esse decreto ele vem falar de cooperação, de colaboração. A gente precisa começar a pensar em projetos de colaboração em rede. Isso a universidade conhece muito. Então, a gente precisa começar a falar em quádrupla hélice.
Pode ser tripla hélice? Pode. Ninguém começa com a quíntupla hélice. Mas a gente precisa entender como é que funciona esse ecossistema de inovação e a gente se dar as mãos para que a gente consiga evoluir nesse processo. As resoluções, portarias, normativos, seja o nome que for que os órgãos deem para suas normativas internas, elas são essenciais para regulamentar como eu vou fazer a minha atividade dentro da secretaria. Então, é importante que eu tenha treinamento nesse marco para que eu possa regulamentar isso no meu órgão. Quem vai fazer, de onde vai partir, qual coordenação, quais serão as atividades, quem vai ser o servidor que vai fazer o quê? E estruturar esse movimento de ações dentro desse processo de inovação dentro de cada órgão. Então, para além da capacitação de toda a legislação, eu preciso também internamente pegar lá a diretoria de assuntos legislativos, ou, enfim, não sei quem é que... Não sei se vocês têm uma gestão e governança, não sei como é que está feito aqui o organograma de vocês, mas é pegar essa galera para estudar e para dizer assim, como é que nós vamos aplicar essa lei? Quem é que vai aplicar? A gente vai precisar criar uma nova diretoria? Isso não é na SEICT não, tá, galera? Isso é em todas as secretarias. Como é que a Secretaria de Saúde vai contratar um projeto de dengue ou de malária ou de Covid para ser solucionado? Eu preciso saber quem é que vai disparar isso aqui. É o secretário? E o secretário vai fazer? Quem é que vai fazer? Então, a gente precisa ter o roteiro de quem faça, né? Quem vai assinar e tudo mais. Então, pensar nisso aí. E no Distrito Federal, a gente tem a Lei 6.140, que a gente segue, que da mesma forma como a lei de vocês aqui vai espelhar o ordenamento jurídico de inovação, lá, a gente tem a 6.140, que data de 2018. Vejam que não faz muito tempo. Então, também a gente está nessa luta. Nós estamos no começo também. Pode passar. Quais são os instrumentos jurídicos para a promoção de inovação no Brasil? Gente, a gente tem inúmeros modelos. Na verdade, advogado é uma criatura imaginativa, né? A gente precisa ter o quê? Criatividade. Como é que eu vou formatar esse contrato? Criatividade, amigos, porque eu preciso criar, eu tenho lá nos modelos específicos, eu tenho as cláusulas obrigatórias, mas eu tenho as criativas. Então, eu preciso conhecer a legislação para que eu use a minha capacidade de inovação na redação do meu contrato, para que o meu cliente possa ter e atingir os resultados esperados. Que é isso que a gente está tentando fazer, enfim, todos os dias, né? Mas especificamente para esse ambiente. Pode passar. E normalmente, gente, a gente tem... As soluções são complexas, né? Os nossos problemas são complexos, não tem nada simples de ser resolvido. Então, a gente pode pensar em parcerias para pesquisa, contrato de compartilhamento de laboratórios, equipamentos e outros recursos para entidades públicas e privadas. Pode-se criar um laboratório multiuso, por exemplo, cadê a FAPAC? Vamos colocar dinheiro. A FINEP tem orçamento para fazer laboratórios multiusos, para comprar equipamento. Cadê a FUNTAC? FUNTAC, cadê seu ACT com a FINEP para a gente fazer a montagem de um laboratório multiuso para o Acre? Então, a gente tem possibilidade de fazer isso. PPPs, parcerias público-privadas, eu acho que é alguma coisa que todo mundo já conhece, e para desenvolvimento específico tecnológico, né? Parcerias para desenvolvimento conjunto de tecnologias e inovação e PPPs específicas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Eu acho que isso aí está no nosso imaginário, mas às vezes a gente não consegue focar para desenvolver parcerias público-privadas eficientes.
contratos de encomenda tecnológica. Quando eu escrevi isso para o edital lá de Brasília, o jurídico, né, gente, o raio do jurídico é um problema, né? O jurídico falou assim, mas como? Eu sou advogada, eu posso falar, estou no lugar de fala, Eu falei assim, amigo, tá aqui, peguei o edital do TCU, de encomenda tecnológica. O TCU tem um edital para tratar de encomenda tecnológica. Então, não venha você me falar que eu não posso fazer aqui. Posso, e vou. Escrevi. E foi. Por quê? Porque eu tenho a lei. Tem o TCU que já está fazendo. Por que eu não vou fazer aqui também? Amigo, é só a gente procurar, está tudo pronto. Então, encomenda tecnológica é alguma coisa que pode funcionar muito, principalmente para o Acre, porque a gente tem uma dificuldade de criar objetos. A gente precisa dar um start, e esse start ele precisa... Se eu for imaginar a aplicação da lei de licitação, eu tenho que imaginar 2 anos para conseguir contratar o serviço, para durar por 5 anos. Até lá já não é inovação. Hã? Até lá já não é inovação. Até lá já passou, venceu. Então, a encomenda tecnológica é alguma coisa que a gente pode usar. Termos de parcerias e convênios firmados com fundações de apoio, como é que é? FAPAC, eu já estou confundindo FUNTAC com FAPAC. FAPAC, e organizações sociais, Gamecom. Eu posso contratar a Gamecom por convênio. Eu prefiro por Mirosk, porque é uma chamada pública. Então, não é só a Gamecom que vai concorrer, é uma galera que vai concorrer. Mas eu posso fazer convênio, porque às vezes eu tenho um objeto específico para fazer, eu posso fazer convênio direto com eles. Ora, eles estão desenvolvendo um negócio específico. Eu posso travar um convênio, né? Fundo de investimento. A gente lá em Brasília ainda não conseguiu concretizar isso, mas a gente está com os estudos bastante avançados para a criação de um fundo de investimento em CTI. Há uma governança específica, ela precisa passar por um administrador financeiro, tem que ter a aprovação do Banco Central, então isso é uma coisa um pouco mais complexa, mas é alguma coisa que precisa se começar a pensar. Já imaginou um fundo de ciência e tecnologia ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, administrado pelo Banco do Estado, por exemplo? Então, veja a capacidade que eu começo a ter para investimento de fora, para captação de recursos, para investimento específico naquilo que eu estou desenvolvendo de projetos. Então, apesar de ser uma construção mais complexa, é alguma coisa que precisa ser pensado, porque está à disposição aí dos governos. Tem uma vantagem maior do que todos os outros, né? Cria um instrumento de fomento. Sim, não. E sem direcionamento, né? Porque quem vai dizer, o investidor é que vai dizer onde que ele vai participar. Outros instrumentos jurídicos, acordos de confidencialidade e não competição, termos de uso de infraestrutura de pesquisa, acordos de participação em incubadoras e parques tecnológicos. Em Brasília, a gente tem o Parque Tecnológico de Inovação, que é onde a FAP fica, a Biotic, tem o Parque Tecnológico da UNB. Cadê o Parque Tecnológico do Acre? A gente tem que pensar em construir. A partir do marco legal, da nova lei, a gente pode construir esse parque tecnológico. Contratos de prestação de serviço em atividades de inovação e pesquisa científica tecnológica no ambiente produtivo. Cadê o setor produtivo? Cadê os convênios da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Indústria, que no caso, com o SESI, SENAC, o Sistema S? O Sistema S é auditado pelo TCU. Ele tem uma auditoria maior do que a nossa, que somos auditados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, cadê os meus convênios com essa galera para desenvolver o ecossistema de inovação? Então, existem muitas possibilidades. Solução inovadora. Eu tenho que buscar processos para avançar. O que é uma solução inovadora?
uma solução criativa. Lembra dos processos disruptivos? A gente precisa pensar nisso. Quais são as características dessa estratégia? Aí a gente tem que pensar quais são as características da estratégia que a gente vai pensar para o contrato, para o edital, enfim. Onde uma solução inovadora pode ser aplicada? Em todas as áreas. Educação, saúde, transporte, turismo, logística. Será que o Acre tem esse problema? Muito bem. Segurança pública, meio ambiente, para tudo. Benefícios para a administração pública. Opa! Redução de custo. Então vai sobrar orçamento para eu fazer outras coisas. Desburocratização, porque sem dúvida o processo licitatório ele é bizarro, e agilidade no processo. Para as empresas, para a Gamecom, maior oportunidade de negócios. Vocês estão tendo propostas aqui? Sim. Né? Já apareceram. Networking, que é o que a gente está fazendo aqui, a SEICT veio ver aqui a palestra justamente para criar isso, e credibilidade, gente. Credibilidade, né? Construir a nossa credibilidade. Processo de escolha do chamamento público, eu acho que aqui a gente já pode passar, porque, enfim, os horários também, né? E resultados esperados, economia financeira, melhoria do serviço, expansão do negócio. Desafio DF, aqui é o que a gente faz lá em Brasília, né? Pode passar, aqui só o exemplo de alguns projetos. Projeto Osíris, que é uma inteligência artificial, indicadores do ensino médio, caminhão da tecnologia, isso aqui é dentro de uma carreta, tá? Então, a SECT lá é que fez isso. Então, ela fez um edital de Miroski, contratou uma OSC para desenvolver esse projeto, e aí dentro tem capacitação de jovens, enfim, pode ser utilizado por qualquer órgão do Estado. Arquivo Público, que é uma OSC também que está fazendo, vai identificar, na verdade, toda a história de Brasília através de vídeos, fotos e arquivos documental. E aqui, Miroski. Exemplos. Reciclotec 1, isso aqui é o lixo eletrônico, isso aqui é um dos depósitos de lixo eletrônico. Eles remanufaturam, ajustam, consertam e devolvem para o setor público. Então, por exemplo, a última entrega foram 1.000 computadores para a Secretaria de Educação, de lixo eletrônico. Pode passar. Tem capacitação de jovens para esse projeto, e a gente já está na fase 2 dele, porque foi um mais absoluto sucesso em Brasília. Escolas inovadoras, isso aqui é um projeto de uma OSC que criou esse laboratório de games dentro de uma escola. Esse daqui é uma escola de uma comunidade, também criamos laboratórios lá dentro, tudo isso feito pelo Miroski. Olha os valores. Tem segurança jurídica aqui? Não pode ter, né? Esse é outro projeto. Esse aqui é a equipe a comissão executora. Estão trabalhando, estão lá tirando foto, cocriação de protótipo de escola inovadora implementado de forma piloto lá no curso dessa escola. Olha os valores, presta atenção. Esse daqui, projeto Retina, também tudo de capacitação, tudo com criação de protótipo em escolas, para ser... Cada OSC fez um projeto em uma escola. E aí, enfim, usaram esse orçamento global também de 15 milhões à época. Enfim, conclusões, né? Importância da inovação, que eu acho que está esclarecido. Está demonstrado. Não tem o que falar. Os incentivos, o marco legal, ele propicia e vai propiciar certamente para o Estado do Acre um ambiente propício para o desenvolvimento das tecnologias. Os desafios, eles surgem, as oportunidades, na verdade, surgem dos desafios, então a gente tem que saber quais são, identificá-los para solucionar, e a relevância desse processo, startar esse processo para o Estado do Acre, né?
ficam meus agradecimentos, meus contatos, enfim, para quem quiser, eu fico à disposição. O pessoal da Gamecom também sabe onde me encontrar, então eu fico à disposição para compartilhar esse conhecimento e para também começar a fazer novas parcerias entre os órgãos públicos, né? Também preciso de ajuda com o Estado do Acre. Muito obrigada.